Giornale Giovana Feliz e edição especial. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred Ponto Capital. Olá, bem-vindos ao Giornale edição especial em homenagem aos 120 anos do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Em 7 de setembro de 1903, nascia o Hospital de Caridade, uma obra que merece ser celebrada, comemorada e parabenizada. Afinal, são 120 anos salvando vidas. Para reconhecer os seus precursores e os que no decorrer dessa longínqua trajetória o mantiveram vivo, recepciono em nossos estúdios o atual provedor do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Dr. Walter Jobim Neto. Personalidade que contribuiu sobremaneira para tornar a instituição de saúde o maior hospital privado do Rio Grande do Sul. Dr. Walter Jobim Neto é uma das personalidades mais respeitadas e admiráveis de Santa Maria, que cumpriu com honra e brilhantismo sua carreira jurídica. O desembargador aposentado assumiu a provedoria do Complexo Hospitalar em 2009, permanecendo por 3 mandatos, até 2015. Posteriormente, se manteve na posição de primeiro vice-provedor, até assumir novamente a provedoria, no lugar do empresário Pio Trevisan. Está no seu 4º mandato, sendo membro da Associação Protetora da Instituição de Saúde, denominada Grupo dos 40, desde 2007. Natural de Santa Maria, estudou em escolas públicas, formado em Direito pela Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS. Cursou especialização em Metodologia do Ensino do Direito na Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Possui especialização em Ciências Criminais pela Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS. Foi docente da disciplina de Direito da UFSM pelo período de 30 anos. Atuou na advocacia por 3 décadas. Exerceu o cargo de advogado de ofício da Justiça Militar Federal. Foi defensor público da União e em 1998 assumiu o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. Uma imensa honra, estou muito feliz em receber a sua ilustre presença aqui em nossos estúdios. Enquanto Rede Pampa de Comunicação, eu já tive esse privilégio e agora aqui no Giornale é um orgulho muito grande contar com sua respeitável presença. Quero agradecer a confiança em associar o Complexo Hospitalar ao programa Giornale, associar a imagem desta nobre instituição ao nosso programa e cumprimentá-lo pelos 120 anos de sucesso do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Seja muito bem-vindo ao Giornale. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de chegar ao público de Santa Maria e especialmente numa data tão relevante para nós, que completando 120 anos do primeiro atendimento que ocorreu no dia 7 de setembro de 1903. O hospital foi concebido por um grupo, por iniciativa do Dr. Astrogildo de Azevedo, em 1898. E aí eles começaram a campanha buscando terreno, bens e tal, e construíram o prédio, de maneira que o primeiro paciente a ser atendido foi lá de 1903, completando-se, portanto, 120 anos agora, no dia 7 de setembro. Uma data digna, né, de ser comemorada, importante. Uma data ímpar. Né? Nós estamos fazendo uma série de eventos em comemoração a essa data, especialmente porque o hospital tem toda uma vida em Santa Maria, né? Começou Exato. Numa concepção, como se faziam as santas casas da época, com 2 alas, uma ala particular e uma ala de caridade para os carentes. O recurso auferido com os pagamentos da ala particular serviam para manter e atender aos carentes. Depois foi evoluindo, foi crescendo, antes do primitivo prédio, que ainda está em pé,
foram acrescidos com mais pavilhões. Hoje nós estamos com uma área de mais de 20 mil metros quadrados, só a Policlínica tem 14 mil metros quadrados, mais o Alcides Brum, mais os 3 prédios antigos, prédios de diagnóstico. Tomou uma proporção gigantesca. E neste momento tão especial para o Complexo Hospitalar, os seus 120 anos, nada mais justo do que prestar a nossa homenagem ao senhor, né, Dr. Walter, por ser uma das personalidades que mais contribuiu para que o Complexo Hospitalar se consolidasse como o maior hospital privado do Estado. Inicialmente, então, queremos conhecer mais sobre sua carreira profissional. Bom, tu já disseste quase tudo. Eu nasci em Santa Maria, estudei sempre em colégio público, como era da minha geração, na então Escola Normal Olavo Bilac, de 1951 a 55. Depois, através do famoso exame de admissão ao ginásio, em 56, passei por Manuel Ribas e lá cursei todo o ginásio, os 4 anos, mais os 3 anos de curso clássico. Aliás, a minha turma no Manuel Ribas foi a primeira turma em Santa Maria em que havia de curso clássico misto. Porque antes só tinha curso clássico no Colégio Santana, que era só feminino. Sim. Ao término do curso, eu fiz vestibular na URGS. Meu pai, na época, exigiu que nós fôssemos para a URGS, porque ele tinha estudado na URGS e achava que a vida que ele levou teria que ser levada por nós. Sim. Então eu, o mais velho... Seguir o mesmo exemplo, né? O mesmo exemplo. Fui para a URGS morar em pensão, que era o que existia na época do meu pai, também peguei esse período. E fiquei um tempo depois, consegui um apartamento, fizemos uma república lá com um amigo, e foi uma beleza. Fiz o curso lá em Porto Alegre, 5 anos, comecei a trabalhar no escritório de advocacia dos mais respeitados da época, que era dos Martins Costa, especialmente com o Dr. Camilo Martins Costa, que era professor na PUC, e o Dr. Zé Luiz Martins Costa, conhecido por Dr. Zeca, que era professor de Direito Civil na URGS. Homens brilhantíssimos. E ali, já eu estava no 3º ano, fiquei como estagiário deles. Depois, um dia que me formei, estive um período, no último ano, eu trabalhei um período como assessor administrativo do Luciano Machado, que era secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, na época do governo do Walter Perac de Barcelos. Terminado o curso, me apresentei em Santa Maria e comecei a trabalhar no escritório. Período que o Nelson estava cursando o 5º ano, o Nelson é 1 ano e meio mais moço que eu. Em seguida ele também começou a ajudar e depois concluiu o curso e nós ficamos advogando ali juntos. Claro. A família. Com meu pai. E aí o escritório foi desenvolvendo, foi crescendo, mais gente para trabalhar, mais serviço. Posteriormente, tivemos mais outros advogados trabalhando conosco, até que quando eu fui nomeado desembargador, o meu filho, o Ricardo, assumiu o escritório e está com ele até hoje. O escritório continua, tem 113 anos de funcionamento, foi começado pelo meu avô, lá em 1913. Um escritório centenário. Né? Mais que centenário. E hoje tem sede em Porto Alegre também, tem vários advogados trabalhando juntos. E é um escritório moderno, bem diferente dos meus tempos, que Sim. Eu relembro no início, meu pai não tinha secretária. Era ele que, sozinho, atendia o telefone. Inclusive, o telefone ficava no térreo, junto à escada do sobrado lá da Presidente Vargas. E quando me formei, peguei uma sala também no térreo, passei eu a ser o telefonista, atendendo todo mundo. Acumulando funções, né? Administrando. Depois conseguimos, com o tempo, convencer o pai, fizemos até um certo logro nele e conseguimos botar telefone em todas as peças. Que foi um avanço na época. Sim. Também eu fui dos primeiros a comprar computador, com o plano da universidade aqui de financiamento. Na época o computador era caríssimo. Botando e procurando, paralelamente, lecionando Direito Penal na Universidade Federal.
Faculdade de Direito, nossa querida faculdade. Por lá eu lecionei 30 anos. Depois que terminei me aposentando, de lá continuei no tribunal. Aí, ainda no tribunal, eu comecei a lecionar na UBRA, aqui de Santa Maria. Lecionei uns 2 anos lá. Depois me aposentei do tribunal e também parei de lecionar. Vamos cuidar do que eu gosto mesmo, que é de pecuária. Tem mais a pecuária aí, além de todo o seu contexto profissional, ainda tem mais a pecuária. Tem mais a pecuária. É o que eu faço atualmente. Além do hospital, eu tenho lá um campinho pequeno. E que lhe dá muito prazer, muita satisfação. Sem dúvida nenhuma. Ontem ainda passei o dia inteiro lá com a minha mulher. Sim. Tocando O campo nos traz saúde, né? Nos vivifica. É uma maravilha. Aquele mar que é uma maravilha. Eu só lamento não ter podido estar lá à noite para ver essa lua maravilhosa que está acontecendo. Realmente. E lá fica muito mais, como não tem luzes em roda, fica muito mais evidente, mais brilhante a lâmpada. E divido minha semana entre a fazenda e o hospital. É uma belíssima trajetória, não é, doutor? Eu, em princípio, tenho segunda, quarta e sexta, eu estou no hospital. Quarta-feira nós temos regularmente reunião da provedoria, porque a estrutura do hospital é composta de uma associação mantenedora com 40 sócios. Esses fundaram o hospital e deram personalidade jurídica a ele como hospital de caridade, é uma empresa de beneficência, mas dirigem o hospital. Eles é que elegem a diretoria, que devem ser normalmente associados, um dos integrantes dos 40. E essas têm uns mandados de 3 anos ou 2 anos agora, e são eleitos. Esses membros não são proprietários do hospital. Pelo contrário, a única vantagem que eles têm lá dentro é não poder fazer negócios particulares com o hospital. Sendo dos 40, não pode vender nada para o hospital, nem comprar nada do hospital. Perfeito. E o nosso jeton, pelas reuniões semanais, nas quartas-feiras, que é um café da manhã com suco, um pastelzinho ali e tal. Essa é toda a remuneração que a diretoria do hospital recebe, porque nós não temos direito, nem mesmo por lei. Sim, e são informações bem relevantes trazidas para o nosso telespectador, que certamente a comunidade desconhece, não é a provedora. Houve uma época até que eu fui à Justiça Federal, nós tivemos aí uma série de atropelos com os procuradores, e um juiz federal me disse que tinham dito para ele, de fonte segura, que eu ganhava 40 mil reais por mês. Isso na outra vez, quer dizer, faz quase 10 anos. Imagina. Não tem nada disso, não se ganha nada. Temos funcionários, por exemplo, a Ângela, que é tua amiga. Sim. É a nossa diretora executiva. Muito competente, muito querida. Muito competente. Extremamente dedicada à instituição. Exato, e que tem uma habilidade tremenda para negociar compras, etc. Exato. Sabedoria, e o hospital vem só crescendo com isso, né? Eu digo que eu entrei no hospital com o fito, ou melhor, com o brinde de inaugurar as coisas. Quando eu entrei, o prédio da Policlínica estava quase pronto. Era o Dr. Wilson Aita, que foi o provedor anterior, que teve a ideia e deu um peitaço na época para construir a Policlínica. Muita coragem, né? A Policlínica são 14 andares de salas para consultórios médicos, que pagam aluguel para o hospital. Quer dizer, é uma outra fonte de renda para manter a atividade do hospital. Claro, outra informação relevante para a população. Nada do que se fatura de aluguel na Policlínica, tanto dos consultórios quanto das lojas que tem ali no térreo, tudo vai para o hospital tudo mesmo para se ocupar. Pertencente à tradicional família Jobim, né? O senhor dispensa apresentações, não é, Dr. Walter, mas por meritocracia se faz necessário homenageá-lo, porque o seu histórico irretocável, né, na área jurídica e a sua influência contribuíram decisivamente para tornar o hospital esse potencial em saúde, né? Todos nós sabemos a respeito desses fatos, né? E hoje, com uma infraestrutura gigantesca como essa que o senhor está falando,
tecnologia de ponta, né? E um nível de capacidade altíssima de seus profissionais, ou seja, o hospital ele possui recursos humanos especializados, o que é determinante para o sucesso de um empreendimento deste porte. Recentemente inauguramos, se estivesse lá, um microscópio, aliás, um computador. A cirurgia robótica. É um robô, que é o modelo Da Vinci XI, é o mais atualizado. Existem outros robôs Da Vinci aqui no estado, mas o nosso é o mais moderno. O mais moderno. Inauguramos aí a semana passada e já está funcionando. Investimento altíssimo, né? Investimento altíssimo, já está funcionando. Coisa de milhões de dólares. O jornal teve a honra de fazer a cobertura e também o doutor Cristiano Abaide, que é coordenador médico da cirurgia robótica, ele veio no jornal e esmiuçou os detalhes a respeito da cirurgia e a nossa diretora executiva, a Ângela Maria Perim, também falou e é bom ratificarmos essa informação, porque é uma informação nova, uma tecnologia que chega aí trazendo muitos benefícios para os pacientes. Por causa da boa administração do Pio Trevisan. O Pio é meio avesso a homenagens, eu o convidei para o coquetel no qual tu compareceste, mas ele não pôde ir, estava doente, não quis ir e tal, mas foi ele que adquiriu. Eu inaugurei, assim como a policlínica, foi o Dr. Wilson que construiu e eu inaugurei. Já no Alcides Brum eu já tive mais participação, porque mas alguém tinha que inaugurar, não é, doutor? Alguém tinha que inaugurar. O Alcides Brum estava projetado quando eu assumi, aí construí. E inaugurei também o Alcides Brum. E estamos planejando mais coisas, o hospital não para nunca. Pois estamos falando aqui sobre o seu histórico junto ao Complexo Hospitalar Astrogil de Azevedo, tendo em vista que o senhor compõe o grupo dos 40 há 17 anos, né? Então, faz parte desse histórico todo, né? Assim, tem colegas lá, Armando Ribas, por exemplo, que é o meu primeiro vice-provedor, tem muito mais tempo de associação do que eu. O Armando pegou a fase horrível do hospital, que foi quando levou o hospital a romper com então o INPS, porque estava indo à falência. Tivemos um período com mais de 1000 títulos protestados, por não pagamento, evidentemente, e graças à figura ímpar do Alcides Brum, daí o nome em homenagem, o nome do hospital em homenagem a ele, que assumiu a tesouraria da sociedade e passou a avalizar as dívidas, começou a renegociar com os bancos, empenhando o patrimônio pessoal dele, coisa que eu não fiz. Ele, afinal de contas, é uma sociedade. Conseguimos, o Dr. Wilson teve a coragem de romper com o NPS, e aí o hospital começou a subir de novo, conseguiu pagar todas as contas e atualizar, e ampliar, e ser o que é hoje. Tivemos aquele episódio do SUS, aliás, nós construímos o Alcides Brum para atender o SUS, por reivindicação, exigência legal até na época, para se manter a isenção tributária, teríamos que atender 20% do faturamento empregar em SUS. E aí, paralelamente, nós tínhamos uma ala gratuita, gratuidade também, cuja contabilizada em 20%. Mas aí, no governo da Dilma, começaram tanto que tivemos que ir para a justiça e conseguimos derrubar a lei. Ela começou para manter a filantropia e a imunidade, ela passou a exigir uma série de coisas, só que exigia por decreto. E a filantropia é norma constitucional, não pode ser alterada por decreto do presidente da República. Então, tivemos lutas várias, fui várias vezes a Brasília e tal, terminamos indo para a justiça. Nesse meio tempo, havia uma certa indisposição porque o hospital tinha rompido com o NPS. Então houve uma pressão muito forte. Promotores da Justiça Federal tomaram assinatura com o hospital. Qualquer coisinha tínhamos ação. Conseguimos vencê-las todas. Depois veio a fiscalização da Receita, também nos autuou e ainda entendeu de que, por um canetaço do fiscal, cassou
a nossa isenção tributária, e aí buscaram os impostos que nós não tínhamos recolhido nos últimos 5 anos, porque éramos isentos, e lançaram tudo, multa, correção monetária, tocaram um valor estúpido para o hospital. Nós discutimos o assunto, ganhamos dos 5 pontos que eles tinham encontrado, nós ganhamos 4 administrativamente no Conselho da Receita. E o 5º foi decidido na Justiça. Sim. E nós ganhamos também, mostrando que o hospital sempre agiu corretamente. Com transparência. Com transparência. De maneira que hoje nós estamos com cerca de 1.700 funcionários, digo cerca porque num quadro tão grande tem muita movimentação. Claro. Funcionário que entra em férias e pede para sair, que se aposenta, né? Funcionários novos que a gente contrata. Nós temos um sistema para contratação de um departamento de pessoal rigoroso, examinamos a titulação do candidato e aí ele ainda faz uma espécie de vestibular lá dentro, montado pelo serviço do hospital. Quem é aprovado, sim, passa por um exame psicológico também e aí entra. Quem não é aprovado... São várias etapas, né? Mais uma etapa. A construção do HCA, ela passou, né, por várias mãos, por várias mentes, né? Sim, sim. E o provedor não necessariamente ele executa, mas ele precisa possuir um entendimento amplo, né? Um conhecimento amplo de todas as frentes de trabalho do hospital. Nós temos um departamento de engenharia, temos um arquiteto, esse não é nosso, ele é autônomo, arquiteto especializado em hospitais. Sim. Que está nos orientando, orienta constantemente, permanentemente, fazendo projetos. Sim. E tal. Nós agora estamos planejando mais uma inovação, que é um PET scan. PET scan para o público é esse aparelho de raio-x que faz uma radiografia do corpo inteiro da pessoa. É um exame bem detalhado, em que a pessoa tem que, inclusive, receber um contraste radioativo que é fabricado atualmente em Porto Alegre, e o contraste tem uma peculiaridade, tem que ser usado em 24 horas, ele vai perdendo o efeito paulatinamente. Então tem um problema de logística aí também, né? Mas vamos construir um prédio ali onde eram as capelas funerárias. Sim. E ali colocaremos no subsolo o PET scan, em cima os consultórios e quartos para a preparação do paciente, e no andar de cima vamos ligar com as entidades, com as 2 unidades oncológicas que nós temos, que é a 800 e a 700, do prédio, nós chamamos o prédio das clínicas, é o prédio da esquina, recentemente reformadas também pelo PIO. Vamos fazer um complexo de tratamento oncológico ali. Já temos uma máquina de radioterapia gigantesca. Sim. Que está lá, imagina que no cofre, onde a máquina, eu digo assim, cofre, onde a máquina fica, as especificações exigem paredes de 7 metros de largura, para que não escape radiação. 7 metros? 7 metros de largura. As paredes externas, para o piso também, é um bunker, é um verdadeiro bunker para funcionar. E é máquina moderna que atualmente... Os investimentos no complexo hospitalar, eles são constantes, né? Nós acompanhamos na mídia, acompanhamos o trabalho há muitos anos e sempre o hospital está avançando, né? Independente de momentos econômicos, né? Que certamente se passa, todos nós passamos. O hospital tem um detalhe, quer dizer, ele é uma empresa que vende serviços, mas quem bota o preço no serviço são os convênios. Não somos nós que conseguimos estabelecer que a diária hospitalar é tanto, o ato cirúrgico custa tanto. Não. É o IP, que tem 50% do nosso movimento é de segurados do IP, característica de Santa Maria, e porque ele é regional, pega muita gente de outras cidades. E a Unimed, que tem lá 40% do movimento também, eles impõem preço. A Unimed tem a sua tabela, o IP tem a sua tabela e eles pagam aquilo e pronto. Todos possuem a sua tabela. Não somos nós que fixamos, claro, a gente negocia. Sim. Aquele velho puxa a flecha da procura atividade melhorar comercial. A situação. Procura melhorar a situação e tal. Temos tido
recepção, somos bem recepcionados nesses convênios todos. SUSEX também. Tem credibilidade suficiente, não é, provedor? Isso. E, provedor, qual o significado maior para o senhor ter assumido no início de 2023 a provedoria do hospital, né, pelo 4º mandato, especialmente neste momento em que a instituição completa 120 anos? Olha, eu tinha planejado continuar como o primeiro vice-provedor. O meu candidato era o Flávio Brum, doutor Flávio Brum, que é o 2º vice-provedor desde aquela época também. Convenci o Flávio, ele topou, mas aí quando chegou próximo à eleição, surgiu lá um problema pessoal dele, que ele não tinha condições de dizer, não posso, vou ter que me afastar um período, não quero. Declinou. Nós saímos, aí o meu filho, o Ricardo, disse, não, vamos almoçar, vamos convidar o Flávio para almoçar que a gente convence ele. Doutor Ricardo Jobim, um dos fundadores da TV Santa Maria. Exatamente. Nós gostamos muito dele, estimamos muito. E fomos almoçar, aí fizemos uma pressão forte no Flávio, mas o Flávio nos largou os motivos pelos quais ele não poderia assumir, nós aceitamos, e aí o Ricardo virou o fio. Disse, então é tu, pai. Tu não tem jeito. E o senhor teve que obedecer o filho. Sim, aí virei candidato. Não. Claro, eu estou praticamente aposentado do escritório, sou nominalmente sócio sênior do hospital, claro. do escritório. O senhor vivencia o dia a dia do complexo hospitalar, né? Sim. Faz parte da sua vida. Aliás, quando eu assumi a primeira vez, eu passei a visitar diariamente. E o José Denardinho, que era também da diretoria, diz, mas vem cá, tu é o primeiro provedor que eu vejo que está fazendo expediente aqui dentro do hospital. Sim, mas os assuntos têm que ser resolvidos, para quê? Ele vai me telefonar. Então eu vinha praticamente todos os dias. Agora que está, vou 3 vezes por semana, no mínimo. Sim, até porque o senhor sempre foi de zelar pelo compromisso, né? Pela ética, né? Por aquilo que assume. Tem que estar presente, né? É um assunto muito grande, uma responsabilidade muito grande também, porque afinal quase tudo gira na minha caneta, né? Os números do hospital são impressionantes, a nossa folha de pagamento é imensa. É imensa. E são só de funcionários direto na área da saúde são 1.700. Sim. Agora imagina. Na verdade é um complexo, né? Exatamente. Que também tem suas complexidades. Temos 700, 800 médicos. Sim. Com algum problema, sempre tem, onde há grupo de pessoas, tem um que é mais eficiente, outro menos, tal. Não comparece, falta. Agora mesmo está vendo esse escândalo aí que está dando com o SAMU. Nós nunca tivemos esse problema. Inclusive, quando nós tínhamos aquele programa Mão Amiga, que era um posto de saúde nas zonas carentes, onde se dava assistência à população médica e farmacêutica. Mas os moradores daquela vila iam fazer a consulta com o médico, retiravam ficha e tal, recebiam a receita e recebiam o medicamento na saída. E, inclusive, se dava o medicamento por semana, para que ele tivesse que vir na semana seguinte e não sair por aí a vender. Tem alguns medicamentos que são... Tem paralelo, né? E funcionou muito bem. Mas os médicos lá tinham contratualmente a obrigação de atender a tantas fichas por dia e tantas horas, devendo ficar lá no posto de saúde, enquanto estava cumprindo o expediente, para que alguém chegasse de repente lá e ter médico para atender. Isso deu uma certa indisposição no início, mas depois se acertamos. Nós acertamos, eles aceitaram e passaram a cumprir os seus horários. No final tudo dá certo. Não é, doutor Val? Forçando um pouco dá certo. Exato. Então, 4º mandato como provedor, com a nobre missão de prestar a assistência médico-hospitalar de excelência, com permanente compromisso ético, melhorias estruturais e tecnológicas constantes. Vamos a um breve intervalo aqui nesta edição especial, hoje entrevistando o provedor do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo nas comemorações dos 120 anos da instituição. Volto em instantes.